Olá, eu sou Paula Oliveira, modelista industrial, e nesse vídeo barra aula eu vou te ensinar a fazer uma modelagem de um top lindo, esse aí que tá aparecendo na sua tela, que é um top corset. Esse top ele é muito versátil, você pode fazer ele único para você usar com calça jeans, né, com saia, de uma forma mais elegante, mas você também pode usar ele como complemento de outra peça, tipo um vestido com esse top corset. Então, assim, é uma peça extremamente versátil, que vale muito a pena a gente saber fazer essa modelagem. Eu vou te ensinar a fazer ela aqui dentro do Audaces, o passo a passo para que você consiga reproduzir aí também na sua casa. Então, bora lá? Agora eu vou compartilhar com você aqui minha tela, para você ver e acompanhar comigo. Ó, aqui eu já tenho um básico, que é o meu básico, que eu trabalho com ele. No caso, sempre quando eu vou começar um novo molde, eu venho aqui, ó, em arquivos, e aí eu salvo como. Aí salvo como, cria um nome e pronto, e você já tá aqui com um novo molde, começando um novo molde do zero. Como eu vou trabalhar só com frente e costas, eu vou excluir essas outras partes, até para ficar mais limpinha aqui a minha tela, mas se você quiser deixar também tudo guardadinho aqui, também pode, mas eu vou trabalhar assim, tá? Aqui tá uma base e uma coisa que, né, vocês perguntam muito, como que a gente, se essa base não está no meu tamanho, o que que eu faço? Então, eu já vou começar aqui colocando essa base nas minhas medidas, para que você também saiba fazer aí na sua casa, saber como você colocar uma base nas medidas corretas, mesmo que ela não estiver, tá? Então, o que acontece? Essa minha base aqui, para mim poder ter uma noção mais ou menos de quanto que ela tem de busto, eu posso fazer uma linha, tá? Aqui mais ou menos no rumo aqui do seio, para mim poder fazer, conferir essas medidas. Então, eu venho aqui, ó, pego o perímetro, confiro a medida de busto aqui, e ela me dá um valor total. Então, eu sei que ele tá com 44,5 mais ou menos, que tá dando mais ou menos 89 de busto. Eu posso aproveitar, deixar um papelzinho para eu poder anotar, ou eu posso colocar na calculadora do computador, eu vou colocar aqui que ele tem 89 de busto, o meu básico. E aí eu vou limpar aqui, e agora eu vou tirar a medida da minha cintura. Para me saber quanto que a minha cintura tem, quanto que esse básico tem de cintura. Então, 68, né? É vezes 2 ali. Então, tem 68 de cintura. O meu busto, no caso, é 104 e a minha cintura é 83. Então, uma vez que eu vou pegar aqui, calculadorinha aqui, lógico, né? Não vou sofrer. Então, eu pego o meu busto, menos o busto do básico, dá 15, vou dividir por 4. Então, deu 3,75. E vou pegar também a minha cintura do meu corpo, né, com 83, menos 68, 15, divido por 4, 3,75. Então, na verdade, eu tenho que aumentar igual busto e cintura. Então, tá super tranquilo aqui. Vem cá, vou dar só uma arrastadinha aqui. Pronto, vou fazer uma paralela. Aqui, quando a gente vai criar o nosso molde, né, o Audaces, ele tem várias ferramentas aqui, né, de produção, construção, onde você tem retas aqui que você vai criando, né, aqui também de produção, onde você pode criar o molde, fazer várias coisas. Então, eu vou falando aqui algumas ferramentas, igual aqui também manipulação. Então, a gente tem várias ferramentas aqui. Quando eu falo elemento paralelo, é esse daqui, tá? Você vai pegar aqui e vai colocar o valor que você quer. No caso aqui, eu quero 3,75. Você já lança aqui e já marca, direciona aqui onde você quer aumentar esse valor. No caso, eu estou aumentando tudo para a lateral. Vou ainda aqui na paralela e vou criar uma linha paralela, que no caso é o meu seio a seio. No caso aí, você vai colocar o seu seio a seio, que a gente tira, que é do bico do seio ao outro bico do seio, né? Então, o que que acontece? Já tenho aqui a minha marcação de seio a seio. Vou pegar uma retinha e quando a gente vai trabalhar com retas e linhas, tá sempre aqui em construção, tá vendo?
Então, a gente tem aqui reta, retângulo, linhas curvas, a gente vai fazer várias coisas aqui. Se você não tem ainda familiaridade com o Audaces, não se preocupe, que com o tempo você vai pegar tudo. Então, pega uma retinha, inicio daqui, ó, e jogo ela nessa minha linha, e eu quero a altura do meu seio. Nesse caso, o que que acontece aqui? Aqui embaixo, aqui aparece para mim o tamanho dessa minha linha. Então, eu vou construindo ela aqui, ó, e dou uma olhadinha lá embaixo, ou eu também posso lançar essa medida, mas aqui eu acho bem mais fácil. Então, eu venho aqui e coloco a minha altura de seio aqui, até chegar, acho bem mais prático. 29, pronto. Aí, o que que eu faço? Eu venho, ó, coloco esse ponto aqui, na verdade, é aqui que é o meu bico do seio. E aí, com relação aqui a pence, eu aproveito e já vou conferir que quanto tem de profundidade de pence aqui, tem 3. Então, vou fazer uma paralela, igual a gente já aprendeu a pegar a paralela aqui de 1,5 para lá e para cá, só para me ter uma orientação aqui, que aí eu já pego esse pontinho e já ponho ele aqui, ó. Pus ele aqui, ó. Encosta ele aqui. Já posso apagar essas linhas aqui, ó. Aí eu já tenho o meu básico aqui, né? Bem centralizada a minha pence. Aqui eu ainda não encaixei, mas como eu não vou trabalhar com o ombro aqui nessa peça, então a única coisa que eu vou fazer aqui é trazer essa linha para cá. Mas no caso, eu poderia vir aqui mexer também no meu ombro, sabe? Várias coisas que eu posso fazer aqui, ó, trazer toda essa esse ombro para cá, né, dentro das minhas medidas mesmo, colocar ele todo nas minhas medidas, eu posso fazer isso aqui. Só que nesse modelo em especial, nesse aqui em especial, peraí, deixa eu só tirar, só voltar aqui. Eu não vou trabalhar aqui com a cava, a gente não vai fazer, né, nada aqui na cava, então por causa disso, eu não vou ensinar vocês isso não. Só estou só mostrando aqui que é possível para vocês saberem todas as possibilidades que a gente tem aqui para fazer. A gente pode transformar a nossa base aqui, né, nas nossas medidas tranquilamente. Mas aqui só fiz aqui rapidamente só para mostrar para vocês que a gente consegue fazer todas as alterações. Mas como a gente só vai precisar dessa parte para esse modelo, a gente vai ficar aqui. Outra coisa que eu vou lançar que é muito importante é a altura do meu corpo. Eu também uso uma reta como orientação para mim. Tá vendo que aqui tava, eu tinha selecionado, desselecionei, agora eu vou selecionar novamente, porque essa ferramenta me ajuda, é como se fosse uma liminha, tá vendo? Então ela já me ajuda a posicionar bem certinha a reta lá e me ajuda também a manter ela bem retinha. Eu vou colocar aqui a altura do meu corpo. Então, lembra que eu falei que eu posso colocar avulso, mas eu também posso colocar essa medida, se eu quiser, aqui, né? Eu venho e lanço ela aqui, ó, nessa parte, vê? Ó. O valor que eu quero. E aí ele já me dá um pontinho, tá vendo? Eu vou só encosto ele aqui e pronto. Então já tem esse pontinho aqui que eu sei que é onde é a minha altura de corpo. Se eu quero saber certinho, quero saber certinho quanto que eu preciso abaixar aqui. Eu venho aqui, eu só volto essa reta para cá, vou lá em conferência e pego esse valor aqui, sei que é 3. Pronto. Agora eu já sei exatamente quanto que eu tenho que descer em comparação à minha base que já está pronta. Vou só fazer isso aqui, ó, colocar essa parte aqui e essa aqui, encostar ela aqui. Vou pegar esses minha cintura, aí eu venho aqui nessa parte, onde eu fiz aqui pra cá, ó, chama definir cerca, eu vou deixar isso aqui selecionado, fica mais fácil. Chama remover cerca, aí com ele você pega vários pontos ao mesmo tempo, tá vendo? Aí mover cerca, você também pode já lançar, quer ver? Vou fazer pra você ver aqui que legal. Você já consegue já lançar o valor exato que você quer, ó. Selecionei, já vou colocar aqui que eu quero descer 3 centímetros, e aí, opa, peraí, selecionei, mover cerca, 3 centímetros, aí, ó, ela já desce, aí aqui, ó, põe 0, para ela não sambar para lá e nem para cá,
E ela já desce, tá vendo? Depois você remove a cerca. Então, só para você entender o que aconteceu, ó. O meu molde estava aqui, eu fiz, né? Movi cerca, movimentei ele e aí ele desceu, foi para a altura da minha cintura que eu queria. Outra coisa também que eu vou aproveitar e vou mover aqui também é essa parte aqui. O que que acontece aqui? Eu posso fazer de várias formas. Vou fazer de uma forma que eu acho mais simples, talvez. Eu fiz uma reta ali e vou fazer uma reta aqui também, ó. Vou subir uma reta aqui, só para você ter mais ou menos uma noção. Pra gente colocar essa nossa pencezinha bem centralizadinha aqui. Então, ó, põe ela aqui. Uso aquele paralelo que a gente tinha falado, né? Coloco um e meio mesmo, que é a profundidade que eu tenho de pence aqui. E aí eu só colo. Peraí. Ó, deixa eu dar mais umzinho pra você ver melhor. Aí eu só colo essa encosto aqui, ó, tá vendo? Movimento os meus pontos aqui. Pronto, tô fazendo de forma bem simples para você conseguir fazer aí de uma forma mais simples, uma linguagem mais simples para você entender. Feito isso aqui, agora a gente vai, ou seja, eu já tô aqui com o meu básico nas minhas medidas, né? Tudo que eu preciso aqui para eu poder criar o meu top. Agora, eu vou fazer uma coisinha aqui, ó. Eu vou esconder o nome e o fio aqui, só para essa base ficar mais limpinha, tá vendo? Aí eu consigo trabalhar com ela melhor aqui. Uma coisa que a gente precisa entender na hora que a gente está fazendo essa modelagem, uma pausa rapidinho. Vou só desenhar ele aqui, que eu gosto de observar. Deixa eu só desenhar ele aqui. Uma coisa que a gente precisa nessa modelagem é o raio do nosso seio. Então aqui é muito fácil a gente fazer. A gente pode usar essa ferramenta aqui de raio e a gente pode aqui usar o raio e a gente vai pegar a medida da nossa altura de seio. No caso meu aqui, na verdade nem é nem 9,5, é 9. Aí você coloca no ponto que você quer, ó, e ele já cria aqui o raio certinho do seu seio, tá vendo? Bem prático. Agora a gente vai começar a desenhar o nosso modelo. Então, a gente já preparou ele todo, preparou a base, colocou todas as medidas, está pronto para receber o modelo que a gente quer trabalhar. Então, agora, a gente vai interpretar ele aqui. Esse modelo, vou colocar a foto aí na tela para vocês verem. Esse top corset, ele também é muito usado pela marca Dolce Gabbana, né? É uma referência dele, né? É um top, é um bojo muito usado pela marca. Então a gente também chama muito esse top, né? Esse bojo de bojo Dolce Gabbana, né? Então a característica dele é que ele tem esse meiozinho, né? E depois ele cria aquele arco do seio. Só que a gente sabe que o nosso gosto também prevalece. Então, se a gente quer esse arco mais alto ou, né, mais baixo, a gente pode trabalhar aqui. Geralmente, ele fica mais ou menos no rumo do bico do seio, mas você pode colocar ele um pouquinho mais alto, como eu falei, tá? Vou colocar o meu aqui com... No caso, eu tô colocando metade, né, 1,5, mas vai ser, no final, vai ser 3, que ele vai ter de entre meio aqui, né? E aí eu vou aproveitar, vou mudar a cor. Eu venho aqui, ó, mudar a cor pra gente saber que agora a gente tá criando o desenho mesmo, né? Do nosso modelo. E aí eu venho agora e vou desenhar, vou fazer o desenho aqui contornando o meu raio do meu seio, tá vendo? Eu não preciso seguir exatamente em cima do raio, né? Tem gente que acha que não, tem que ser não precisa. Você vem, né? Você vai usar o raio, mas você não precisa seguir exatamente em cima do raio. Igual, por exemplo, aqui mesmo, nessa parte aqui, ó, se você quiser alongar ele um pouquinho aqui também, ó, sair um pouquinho aqui do rumo do seio aqui também pode. Eu faço a linha, se ela não ficou tão boa, eu venho aqui, ó,
em quer ver? Manipulação e vem em modificar, e aí você consegue pegar cada pontinho assim, transformar, tá vendo? Mexer com ele pra lá e pra cá. Se estiver te atrapalhando, você, né, tira aqui essa seleção, que aí facilita mais pra você mexer. E aí você consegue, ó, tá? Você não precisa subir com aqui no raio, aqui reto, né? Você pode ir um pouquinho, se você quiser ganhar um pouquinho mais de medida, você pode. Aí na hora que a gente vai fazer aqui, ó, a parte do decote, que é essa linha aqui, o que que acontece? É uma coisa que eu gosto bastante. Você também não precisa contornar o seio lá em cima, encostando no, sabe, no raio. Porque essa parte aqui do nosso seio mesmo, ela vai, né, ficando mais leve. Então você pode passar por ela, tá vendo, ó? Você pode passar por ela e aí você vem. Não precisa você encostar lá no raio do seu seio. Aqui também, se você quiser deixar mais altinho, você pode, mas se você quiser também descer um pouquinho, pode ficar próxima da linha da cava, tá? Não precisa descer tanto. Se você quer, ah, não, eu quero ela um pouquinho mais baixa, aí você desce um pouquinho. Mas o top, ele realmente é um pouco mais alto a lateral, tá? A gente quer ele um pouquinho mais altinho aqui, sim, na lateral. Se você se incomoda, acha, ah, ele vai ficar muito, né, vai mostrar meu seio, e você pode vir, sobe um pouquinho aqui também, vai fazendo do seu gosto, tá? Eu tô te ensinando aqui como que eu tô fazendo o meu, mas lembrando, se você quiser fazer do seu gosto também, para deixar ele com um desenho mais próximo aí, né, que te agrade mais, que fica mais fechadinho, você pode vir também, você vai desenhando ele aqui. Lembrando que aqui a gente pode deixar ele mais altinho também. Então a gente conseguiu desenhar o nosso bojo aqui, né, com base no nosso raio. Vou apagar o raio aqui pra gente já ir visualizando, olha só, agora a gente já consegue visualizar bem o bojo, como tá ficando bem bonito, né? O que que eu faço aqui? Isso é uma dica que eu dou pra vocês, uma dica muito profissa, que ajuda muito a roupa vestir melhor. Eu sempre desço um pouquinho aqui o meio frente, mais ou menos assim, 1 centímetro. Então, o que que eu faço? Eu pego uma linha curva. Lembra aqui que a gente falou aqui das construções? Aí tem várias linhas. Então, tem essa linha aqui, ó, que é a linha curva. Aí eu começo por aqui, ó, aqui da lateral, e crio uma curva aqui no meio frente, tá? Mais ou menos de 1 centímetro, tá? Mais ou menos um, ali deu até um pouquinho, eu subi um pouquinho, então eu vou colocar aqui. Então, mais ou menos 1 centímetro, essa linha. Vou ajeitar ela aqui, ficar bem bonitinha. A gente quer bem caprichadinho nosso molde. Tá vendo? Eu desço, faz muita diferença, tá? Isso é muito importante, essa descidinha no meio frente. Aí eu venho com uma linha reta, o que que acontece? A nossa pence aqui, ela tá uma pence normal. Só que eu quero fazer uma pence lápis. Então, o que que eu faço? Eu venho aqui, ó, no rumo aqui dessa minha pence, né, bem aqui no finalzinho, só que agora nessa minha linha nova, eu subo uma linha reta, tá vendo? Até o contorno do bojo. Então, ó, no rumo aqui da pence, subo uma linha reta até o contorno do bojo. E depois eu fecho essa pence, ó, lá no meu bico do seio, ó. E agora, essa é a minha nova pence, é a que tá de vermelho. O preto não vale mais, tá? Para mim poder apagar essa linha, eu tenho que transformar esse meu molde em elemento, tá? Então eu vou fazer isso aqui, ó. Só para mim ir apagando as linhas que não, a gente não vai usar mais, para não te fazer confusão, ó. Essa linha aqui, não, a gente não vai usar mais. Agora a gente vai usar aqui. Aqui também, ó, vou pegar essa linha vermelha e vou colocar ela aqui, para você saber que... Deixa eu ver se ela foi. Então, essa parte vermelha aqui, que é o nosso molde agora, tá? Então, olha só, já pegou forma, né? A gente já consegue visualizar, a gente já sabe que vai ficar bonito. Mas a gente ainda vai trabalhar nele aqui ainda para ele ficar ainda mais lindo. O que que acontece? O nosso bojo, ele tem um recorte aqui, nessa parte, né?
Então, o que que eu vou fazer? Eu vou criar uma paralela aqui inicialmente com 4, mas não necessariamente que ela vai ficar com 4, tá? Se eu quiser ela um pouquinho mais larguinha, 4,5, eu posso trabalhar. E aí eu venho aqui, ó, e vou refazendo essa linha. Tá vendo? Para ela ficar uma linha mais harmônica. Eu gosto muito né, depois que eu faço ela, vou até fazer uma outra linha aqui sobre ela. O que que acontece? Olha só, ela não ficou mais, tá vendo? Não tá idêntica à de cima, ela tá um pouco mais leve. Se você quiser vir, depois que você faz essa linha, eu faço muito isso. Eu dou umas ajeitadinhas, sabe? Eu vou lapidando. Eu falo que a modelagem é assim, você vai lapidando e vai achando aquela forma mais bonita e vai trabalhando ali na sua modelagem. Isso é muito importante, esse olhar. A gente não ficar preso a, fiz essa curva aqui, sabe? Eu vejo muito isso. Às vezes a pessoa faz o bojo aqui, e ele fica com aquela curva extremamente acentuada, tipo assim, né? Extremamente acentuado essa parte de baixo. Não precisa, a gente pode trazer mais harmonia para ficar mais bonito ao nosso olhar mesmo, para que a gente olhe para esse molde e a gente veja ali nele a harmonia, tá? Então, por isso que a gente tem, né, essa ferramenta aqui do modificar, ó, que a gente vai mexendo aqui até a gente achar um desenho bonito, harmônico, ó. Gostei do desenho, ficou bonito, parei, né? Aqui, ó, eu vou pegar esse bico do meu seio e vou subir uma retinha do bico do seio. Reta, reta, reta mesmo. Só para igualar aqui, porque a gente vai ter esse lado do molde, esse e a parte de cima. Só que se a gente vir aqui e tirar o molde do jeito que tá aqui, nosso molde não vai vestir bem, porque ele não vai encaixar no nosso seio. E embaixo vai, mas em cima não. Então a gente vai fazer agora correções. Eu vou tirar essa linha aqui para não te confundir e vou mudar a cor da linha aqui, para você também não confundir, saber o que que é correção, o que é molde. O que eu faço? Aqui, ó, no rumo do decote, nesse rumo aqui, eu crio uma linha até o meu bico do seio, tá vendo? Então a gente faz uma correção, mais ou menos, só para você ter uma ideia, aqui, ó, que seria no caso no rumo do decote. E a gente também vai fazer uma correção no rumo aqui da cava, tá? Então a nossa cava tá aqui, o ponto mais curvo aqui, então a gente vai fazer uma correção aqui no decote e uma na cava. Aí, então eu vou fazer aqui. Aqui. A profundidade da correção, ela depende muito. Essa minha aqui tá com 3,5 e aqui tá com 2. Exatamente isso. Geralmente eu faço 2 centímetros aqui no decote e 3,5 na cava. Se o seu busto for muito grande, né? Se você fizer essa medida aqui, você vai perceber que dentro do seu desenho tá pouco. Então, cada busto vai pedir uma correção. Quanto maior o busto, mais você vai ter que corrigir para ele deitar mais no seu seio. Mas geralmente, para a maioria das pessoas, se você corrigir de 2 a 3 aqui na cava, 3,5, 4 e de 1,5, 2, 2,5 aqui no decote, geralmente vai funcionar para a maioria das pessoas. Mas lembrando que você sempre tem que buscar aí a harmonia também para o seu corpo, porque se o seu busto for muito grande, né, pense em proporção, essas correções vão ficar muito pequenas, né, no seu bojo. Então, o que acontece? Feito essas correções aqui, eu já consigo desmembrar o meu molde para mim poder ajeitar ele, né, refazer ele para ele ficar bonitinho. Só que aqui, ó, eu vou agora voltar aquela retinha que eu tinha colocado aqui, vou colocar ela de vermelho de novo, pra gente saber que ela é simplesmente a divisão, né? Desse lado de cá do bojo e desse de cá. Aí agora eu vou separar esse molde, vou extrair ele, eu venho cá em produção, ó, extrair molde, e aí eu vou tirar meio frente, ó, lateral, frente, coloco aqui. Aí,
uma coisa muito importante que eu vou falar com vocês aqui, como que a gente tem muita autonomia pra gente fazer muita coisa, vocês vão ver. Agora eu vou extrair, ó, primeira parte de cima, primeira parte, segunda parte, ó, e a terceira parte. Parte de baixo, vou ficar aqui na parte de cima primeiro, para não confundir. Aqui, dentro de produção, tem uma ferramenta que chama Unir. Aí tem apenas mover, você vai clicar nela, e você vai clicar no molde que você quer, no outro, indica os pontos e ele automaticamente ele vai unir, tá vendo? Eles se unem, olha que gracinha. E aí você consegue já visualizar a parte de cima do seu bojo. Você vem, ó, e vai refazer essa linha aqui de cima, né, que ela acaba ficando deformada por causa da correção. Você vai refazê-la aqui e vai refazer a de baixo também. Ó, a gente refaz, depois a gente vem, ajeita ela também para ela, né, ficar bonitinha. Se precisar ganhar uma michuruquinha, não tem problema, porque até depois a gente vai, né, trabalhar com a harmonia aqui também. A gente pode perder também um pouquinho aqui para compensar, para o molde ficar bonito. Vou lá naquela parte lá que eu transformo em elemento, ó. E eu vou vir aqui e vou apagar essas linhas aqui internas. Acho que é só isso. Pronto. E aí eu consigo ver melhor. Então, eu sinto aqui, se eu precisar descer ele aqui um pouquinho, eu posso. Não preocupa, porque essa parte aqui, ela vai fazer o desenho. Mesmo que ela, na hora que você faz a correção, ela ficar reta, ela faz o contorno do bojo normalmente, tá? Prontinho, agora eu vou extrair esse molde. Agora, ele é um molde, né? Molde da parte de cima. Já apago essas partes aqui. Ele é esse. Agora eu vou extrair essa parte aqui, que é o bojo. Isso aqui é o meio frente. E já vou aproveitar, vou extrair aqui também o bojo lateral. Vou unir. E vou unir. Pronto. Aí ele ficou assim meio engraçadinho, mas o que que a gente vai fazer? A gente vai pegar aqui, vamos fazer a curvatura dele aqui. Aqui também a gente vai fazer a curvatura do bojo. Eu sempre ganho medida aqui nessa parte da curva dele aqui, ó. Eu sempre ganho medida, principalmente na parte de baixo. Eu quase não ganho nesse pedacinho aqui. Nesse pedacinho, eu gosto até de deixar ele meio retinho mesmo, esse pedacinho aqui. Mas quando chega daqui pra baixo, eu gosto de ganhar uma medida. Gente, faz muita diferença, tá? Fica muito mais bonito o bojo aqui, ele fica lindo aqui. Eu vou até colocar mais pontos aqui. Tá vendo? Só pra você ter uma noção, ó. Eu aumentei aqui 6 milímetros, um pouquinho mais de meio centímetro. É pouquinho, sabe? Tem hora a gente acha que é muito, mas não é. É pouquinho e faz uma diferença grande. Então, ó, vou excluir essas linhas aqui, pra elas não ficarem brigando. Isso. Vou extrair ele aqui. Então, esse aqui é o bojo desse lado. Afastar aqui um pouquinho. Ó, agora a gente vai trabalhar nesse daqui, que é a mesma coisa que a gente fez lá. Primeiramente, a gente vai fazer essa linha aqui de cima. E depois a linha aqui, dessa parte aqui, também ganhando aqui, ó. Um pouquinho aqui
na parte do bojo, olha só, que bonitinho. E aí eu também vou transformar ele aqui em elemento, que eu consigo apagar esse... Tá? Prontinho, vou extrair também. Pronto. Prontinho. Aí, eu vou fazer agora algumas marcações. Então, vou fazer aqui em conferência, pego essa ferramenta aqui, é maravilhosa do Audacity, tá? Venho aqui, ó, ponho numa parte do molde, na outra, e é como se ele simulasse uma costura, tá vendo? Faço uma marquinha aqui, ele deixa um pontinho ainda. Venho aqui, e aí o que que acontece? Se ele dá alguma coisinha, igual ele deu aqui, ó, que ele não encaixar, quer ver? Ó, tá vendo? Que essa parte daqui, ó. O que que eu vou fazer? Corta só pra me conferir um negócio aqui, tá? Corta, vou só fazer uma conferência aqui. Uhum. Entendi. Então, voltando aqui. Então, ó, se ficar faltando aqui um pouquinho, o que que você vai fazer? Você vai pegar e vai trazer esse pedacinho aqui para ele chegar. Por que que eu vou... Corta de novo, vamos voltar daqui. Se caso o seu molde acontecer disso, ó, de você encaixar ele aqui, conferir e ficar faltando um pouquinho, o que que a gente faz aqui nesses casos? A gente aumenta. Por quê? Quando a gente vai fazer uma modelagem, a gente vai fazer uma prova, se a gente precisar tirar, a gente consegue fazer na mesma peça. Mas se não, a gente precisa cortar outra peça. Por exemplo, se faltar alguma coisa na nossa modelagem, vamos supor que a gente pega e tira aqui no bojo, né, para ele encaixar nessa parte de cima e ficar pequenininho. O que que acontece se esse bojo ficar pequeno? A gente vai ter que cortar outro. Agora, no caso, se ele ficar um pouquinho grande e você quiser tirar, depois você só vem aqui com, né, com a tesoura mesmo, tira na própria peça mesmo já pilotada, costura de novo e pronto, acabou, tá? Então é muito importante a gente ter
essa sensibilidade de saber que se a gente precisar, né, tirar, a gente consegue. Então, se a gente puder trabalhar sempre com a possibilidade de, né, no caso de sempre ter essa possibilidade de tirar, é melhor, tá? Então, eu vou aumentar aqui a mão livre mesmo. Mantendo sempre a curva que já estava aqui, aumento. Mesma coisa que eu aumentei embaixo e em cima. Deu mais ou menos de diferença, quer ver? Quase 1 centímetro, tá? Então é isso. Agora eu vou vir, vou conferir novamente aqui. Pronto, tá vendo? Bateu o ponto no mesmo lugar. Agora eu vou aproveitar, vou colocar um pique. Coloco um pique nesse ponto aqui. Pronto. Vai ser o pique de encontro aqui dessas duas partes aqui. E agora eu também vou fazer uma outra conferência aqui. Põe uma marcaçãozinha aqui, faço a mesma coisa desse lado aqui, ó. Coloco um pique aqui também. Ó, um pique nesse ponto aqui. Um pique aqui. Um pique aqui. Então, esse pique é o pique que tá determinando aqui, deixa eu só apagar os pontinhos que fica. O encaixe desse bojo até aqui, e depois o que sobra aqui é a parte que vai encaixar aqui, ó. Essa partezinha aqui de cima, aqui, ó. Viu? Então, a gente já colocou a marcação. Geralmente, o formato do molde já indica onde que é a frente, né? É pra cá. Mas se você quiser também colocar um piquezinho aqui também, ó, só pra, né, você saber que aqui é a frente, pode informar também, a gente vai escrever aqui. Mas aí, estamos aqui com o nosso molde praticamente pronto. O que eu tô fazendo aqui? Eu manipulei esse molde, dei uma giradinha nele. Vou voltar ele aqui. Ah, não. Mentira, não precisa. Corta. Corta, volta aqui. Eu vou voltar aqui para ver novamente aqui o fio do meu molde. E como eu dei uma mexida, né, no molde, ele meio que rodou. Então, eu vou pegar, vou lá em fio e vou alinhar o meu molde só para ele ficar, voltar à posição original, que é essa daqui. Só que o meu fio aqui, ele tá ao contrário, eu vou colocar ele, o fio na vertical. Vou colocar aqui na vertical, porque eu trabalho com o meu molde em pé, né? Tem gente que trabalha com molde deitado, eu gosto de trabalhar com o meu molde em pezinho. Então, ó, aqui nessa parte aqui, desse daqui, eu gosto de colocar o fio diferente. Vou mostrar pra vocês aqui, eu coloco aqui, ó, pontos do mouse, e aí eu selecionei o molde e eu sigo mais ou menos a linha do decote, porque o fio, estando nessa posição, ele trava esse decote, impede ele de crescer. Isso é muito importante na modelagem, tá? Outra conferência também que eu vou fazer é aqui no bojo aqui, ó. Também colocando piquezinho aqui, vou colocar um pique aqui, um outro aqui. E aí, tá vendo que deu aqui uma lambadinha aqui? Isso também, se eu quiser dar uma descidinha aqui também para poder diminuir isso aqui também, eu posso, tá? É uma coisinha de nada aqui, eu vou em manipulação, ó. Ganho uma mixarica à toa aqui, ó. Tá vendo? Ganho aqui também, só mudei esse pontinho pra cá.
Aí eu venho aqui, ó, confiro de novo se elas duas estão casando bonitinho, tá vendo? Suavizou, pronto. Só isso. Só para dar uma suavizada, venho cá de novo em marcação, pego um pique, coloco um piquezinho aqui, vou colocar o iminho aqui que ele me ajuda. Ó. Pronto. Piquezinhos aqui, frente pronta. Dá para acreditar que a gente já tá com a nossa frente pronta? Agora só falta a gente nomear, colocar costura. E aí o que que acontece? Essa parte aqui do meio frente, eu vou unir ela aqui para vocês verem. Ó. Se você quiser deixar ele, vou até colocar esse pessoal para cá, para não confundir. Se você quiser deixar ele com esse recorte aqui, você pode. Se você quiser eliminar o recorte, é só você unir esses dois moldes aqui e ele vai ficar um molde inteiro. Se você quiser também, aqui eu vou desdobrar, tá aqui em produção, desdobrar, tá vendo? Produção, desdobrar molde, para mim desdobrar esse molde aqui. Aí ele pode ficar assim, né? Ou ele pode ficar todo inteiriço também. Aí você que escolhe. Mas você já viu quando tem recortes, esse recorte ele é bem inclinado? Você pode também vir aqui depois, ó, manipular. Quer ver? Vir aqui depois e trazer ou um de cada vez, ou junto, igual a gente fez mover cerca, ó. E aí você consegue ter essa, sabe, esse recorte inclinado, que às vezes a gente vê, né, num top o recorte meio inclinado assim, então a gente pode fazer aqui também. Só vou deixar o meu reto, mas você pode também. Aqui, ó, vou só beijar ele aqui bem bonitinho. Pronto. E aí ficou assim a nossa frente. Agora eu vou lá para as costas para a gente finalizar aqui, né? O que que acontece? Aqui nas costas, eu gosto de, mesmo, sabe assim, eu gosto de dar continuidade. Então, a mesma, vou colocar eles bem pertinho aqui, mesma coisa que eu desci aqui, eu desço também aqui, então por isso que eu já venho e já faço, né, meio juntinho, para mim dar continuidade aqui. Aqui nas costas, não leva essa linha reta, tá? Dá uma leve curvinha com ela aqui no meio das costas, seguindo mesmo o desenho da cava mesmo. Dá uma leve descidinha, vai por mim, senão ele vai ficar subindo no meio costa, vai ficar feio, né? A gente vai ficar vendo essa ponta aqui subindo no meio costas, muito feio. Então a gente toma esse cuidadinho aqui, né? E aqui, na cintura, aqui também, a gente vai subir também aqui opa, não é você que eu quero. A gente vai subir aqui, ó, mais ou menos uns 2 centímetros aqui, tá? Então, a gente vai fazer aqui uma curva, uma linha em curva aqui, que a gente quer isso aqui meio curvo, tá? A gente não quer uma linha reta, não. A gente quer aqui meio curvinha, a gente vai subir mais ou menos 2 centímetros aqui. Deu 1,75, mas é mais ou menos 1,5, 2 centímetros, tá? Que a gente vai tirar aqui. Essa nossa pence aqui, a gente pode tirar ela aqui pelo meio costas, que eu acho mais fácil, sabe? Eu venho aqui, ó, e faço isso aqui, tá? Se você, não quero, então você pode vir cá, ó, sobe, prolonga essa pence, pode encostar ela aqui, pra você não perder muita medida aqui no decote, e aí você vai extrair, extrai frente. Aí o que que acontece aqui? Vou unir pelo decote, aqui. O que que eu faço com esse molde aqui, que eu não quero que ele fique assim? Ele pode até ficar assim se você colocar um zíper na lateral. Mas como a gente vai colocar um zíper no meio costas, o que que eu gosto de fazer? Eu venho aqui, ó, e giro ele um pouquinho aqui, ó, pra ele não ficar
nem lá nem cá, tá vendo? Ele não fica nem aqui reto, ele fica um pouquinho inclinadinho, sabe? Dou uma leve inclinaçãozinha, sabe? Nele aqui assim. Isso é um gosto meu, tá? Eu gosto muito de fazer assim. Aí, refaz aqui a nossa linha aqui. E refaz a nossa linha aqui também. Pode ganhar um pouquinho aqui, não tem importância. Depois a gente vai mexer aqui, vocês vão ver. A gente vai mexer aqui mais um pouquinho. Então, ó, elimina essas linhas aqui. Opa. Elimino essa de cima. Só pra mim ver, tá vendo? Agora eu venho aqui e vou extrair ele de novo. E aí, o que acontece? Agora esse aqui é o meu molde. Eu finjo que vou desdobrar ele aqui só pra me ver se as minhas linhas estão bonitas. Ó, aqui tá bonito, aqui tá reto. Tá vendo como a gente desceu, ficou parecendo que ia ficar curva? Não ia, por isso que a gente não pode deixar aqui, ó, subir, senão dá ponta. Tá vendo? Como a gente já sabe, a gente já vai fazendo. A gente não precisa, né, fazer errado. Então, a gente já faz certo primeiro. Coloco o fio aqui na vertical, porque eu trabalho com o meu molde em pé. Pronto. Tenho frente, tenho costas. Vou só conferir aqui se minha frente e minha costas aqui. Eu vou lá em conferência, ó, conferir. Se elas estão casando bonitinho, tá? Pronto. Agora, eu vou fazer esse meu top todo duplo, né? Não tem necessidade de uma pecinha desse tamanho a gente fazer qualquer outra coisa diferente. Faz ele todo duplo. Vamos colocar a costura. A gente vai aqui em manipulação. Produção, costura. Todo molde, 1 centímetro. E a gente coloca 1 centímetro em todo molde. Ó. Aí, o que que a gente vai fazer aqui? Uma coisa bem legal. Depois que eu coloco costura, eu venho conferindo tudo. Olha só para vocês verem como que deu uma lambadinha aqui. Eu vou aqui em construção, venho aqui em editar, curva, vou colocar aqui 5. Venho aqui, ó. Dou uma editadinha. Vou fazer aqui de novo, por 2. Vem aqui na lateral. Era aqui na lateral. Tá vendo? Sempre que dá alguma coisinha, algum pontinho que não tá legal, dou aquela confere em todos os pontinhos aqui, tá vendo? Ó, 2 aqui, viu? Então, dou aquela conferidinha pra ficar tudo legal. Tudo bonitinho, todos os pontos bonitinhos. Pronto, pronto, pronto. Agora eu vou colocar algumas informações no molde. Isso também é muito legal, você vem em marcação. Aí tem aqui, ó, pique texto. Aqui você escreve o que você quer, no caso aqui eu vou colocar meio frente. Aqui também você consegue colocar o ângulo. Então, eu vou colocar esse pique texto aqui. 90, 80. Aí ele fica mais próximo aqui do desenho. Escrevo aqui, né, que é meio frente, só pra gente saber. Aqui também, nesse daqui, se a gente quiser colocar aqui também meio frente, pra gente saber. Aqui eu acho que não, acho que é melhor aqui pra cima. Apesar que nem precisa tanto. Mas, né, vai que vai confundir alguém. A gente coloca aqui pra cima, só pra gente saber que essa parte aqui é pra cima, se caso confundir. Porque os piques ajudam muito, né, a gente ter uma noção. E também a gente vai escrever aqui, dar nome pra todo mundo. Ah, uma coisa também que eu gosto muito de fazer, vou colocar um outro pique texto aqui, é zíper. Eu gosto muito de fazer assim, escrever, né, que tem o zíper aqui. Ó, vou colocar aqui, ó, zíper aqui. E aí eu venho e coloco um pique
ainda aqui em marcação, você pega um pique, eu coloco um piquezinho aqui, ó, bem próximo aqui pra a costureira saber que aqui tem um zíper nessa parte, isso eu acho bom. E agora a gente vai finalizar ele renomeando, agora a gente vai colocar, tá? Vai achar o molde. Primeira coisa que eu vou fazer aqui antes, opa, corta aí. O que eu vou fazer aqui antes é transformar esse molde aqui em elemento, que a partir do momento que eu transformo ele em elemento, ele não é mais molde, eu jogo ele pra cá, ele virou, eu chamo meu esqueletinho, né, da onde eu criei minha modelagem. E os meus moldes mesmo são esses aqui, né? Então eu vou colocar o nome neles, agora sim eu venho em propriedades, e aí eu pego, ó, primeiro aqui é o meio frente, aí eu escrevo, meio frente uma vez, quando é uma vez só, você não precisa mudar nada aqui não, tá? Aqui também eu gosto de vir aqui em nome e diminuir um pouco aqui o tamanho da letra, sabe? Pra não ficar muito grande. Tá vendo? Você consegue fazer isso. E o fio também, você consegue manipular ele aqui, ó. Colocar ele onde você quiser, tá? Agora vamos pro próximo. Aqui é a lateral frente. 2 vezes no caso, e aqui a gente tem que colocar par, tá? Visualização fio aqui também, lembra? A gente pode mudar. Aqui em nome, a gente pode diminuir um pouquinho o nome para não ficar muito grande. Coloca aqui perto. Agora o próximo molde. Esse aqui é o decote. Ah, no caso, a gente vai fazer, se a gente for fazer tudo o mesmo tecido, a gente coloca 4 vezes. Aí a gente coloca par e escreve 2 pares, tá? Se a gente for colocar, no caso, né, duplo. Se não, 2 vezes forro, 2 vezes coisa. Então aqui também vou mudar, não é uma vez, é 2 vezes. A gente pode colocar par, aqui também é 4 vezes. Aí a gente coloca quantidade, 2 pares, tá? Aqui eu chamo de lateral, bojo, também 4 vezes, par. Se precisar entretelar, você também pode escrever aqui, tá? Aqui, ó, meio, bojo, 4 vezes. Eu dou uma abreviada porque o molde é pequeno. E aí já vou deixando o fio aqui aonde eu quero. Esse aqui também vou mexer aqui no nome. Pronto. Costas, 4 vezes também. Par. Costas. Par. 2 vezes. E aí o que acontece? Pronto. Tô com o meu molde todo pronto. Agora vem... Tchan. Depois do meu molde pronto, eu posso imprimir ele na minha impressora. Olha que legal, né? Você poder imprimir seu molde na sua impressora doméstica mesmo. Você pode ajeitar ele todo bonitinho aqui, de forma que ele saia, né? Ou você pode ir por partes também, se você quer ele, né, em folhas separadas e tal. Então você pode meio que fazer isso aqui. Esse aqui eu gosto de jogar ele pra cá, ó. Venho aqui em manipulação, giro ele, só para ele sair aqui no final. Aí o que você faz? Você seleciona o molde, vem aqui em arquivo, vem imprimir, vem selecionados, aí você visualiza. Tá vendo? Ó, se você não quiser que ele saia aqui picado no seu papel, tá vendo? Saia picadinho, o que você pode fazer? Você pode fazer assim também, ó. Você pode ou ir imprimindo partes por partes, né? Imprimir esse primeiro, depois você pode colocar esses dois aqui na mesma página, né? Imprime esses dois juntos. Quer ver, ó.
Aqui, sai os dois na mesma página, tá vendo? Depois você imprime esse aqui separado, entendeu? Aí depois você imprime costas, ele costas vai acabar dando duas folhinhas. Aí você seleciona esses dois aqui mesmo, põe imprimir, selecionar, visualizar, tá vendo? Ele não cabe em uma folhinha. Você já aproveita e já sai os dois, põe imprimir, ó. Vou ver se eu consigo mostrar pra vocês. Na hora que ela saiu aqui da impressora. Isso é uma mão na roda pra gente, né? Que faz a modelagem, já imprime, já vai lá, já corta. Ó, deixa eu ver se dá pra vocês verem. Tira a tela, deixa só eu. Olha só como a folha sai. Tá vendo? E ela ainda indica ainda aqui, ó, né? Ela é... Aqui, tá vendo? Uma de uma, aqui, ó. Uma de duas, aí você já sabe. Deixa eu ver aqui. E aí ela tem a partezinha, já sai a emendinha. De um jeitinho fácil de eu mostrar. Aqui já sai o lugarzinho para você fazer a emendinha, tá vendo? Aí você passa a cola, cola as duas páginas, né? Une as duas páginas, recorta as partes que você mandar para imprimir sozinha, né? Ela já sai sozinha. Quer ver? Vou até imprimir uma aqui sozinha, pra vocês verem. E aí pronto, agora é só você vir, que precisar colar, você cola e já manda brasa. Vou esperar aqui. Ai, muito satisfatório. Uhul! Tá pronto seu molde imprimido aí na sua casa, gente. É muito maravilhoso. Olha a rapidez que a gente fez essa modelagem, né? E olha que a gente colocou na nossa medida, depois que a gente foi, né, fazendo a modelagem aos poucos, explicando para vocês. Assim, é muito prático a gente ter o Audaces aí para auxiliar a gente na nossa modelagem. Se você quiser saber mais, né, como você pode adquirir, né, uma licença do Audaces para você ter na sua casa, para você fazer suas modelagens, tanto para seu cliente, que às vezes você tem algum cliente, uma fábrica que você atende, ou até mesmo para você na sua fábrica, na sua produção, no seu sob medida. Eu vou deixar aqui embaixo desse vídeo um link. Você entra em contato com os consultores, eles vão te dar todas as informações que você precisa e vai te dar ali o melhor, né, o que melhor encaixa no seu perfil. Seja você MEI, seja você modelista sob medida, eu tenho certeza que você vai achar ali um plano que vai ser perfeito para você. Então, tá bom? Então é isso, espero que vocês tenham gostado dessa nossa vídeo barra aula, que foi maravilhoso, esse top lindo, que eu tenho certeza que você vai fazer, vai aproveitar muito, e olha que dá para ganhar muito dinheiro com esse top, hein? Então tá bom. Um beijo, a gente se vê na próxima aula.